Então, boa noite, boa tarde. Eu tenho assim o gosto de estar com todos. Deveria, neste momento, estar assim com a vénia do nosso presidente Leonardo Pastorino a dar a palavra ao colega Eduardo Chiziane, de Moçambique. É interessante e espero que no futuro assim também seja. Temos aqui língua portuguesa em 3 continentes. Aliás, sim, África, Europa e América. Eu não deixei. Por que você não deixou, Lindor? Espera um momento que eu tenho que desativar um som daqui. Bom, indo em frente, no futuro esperemos também ter lusofalantes da Ásia e Oceania. Inclusive também, esperando aqui porque quer Flávia, quer Eduardo são do Hemisfério Sul. E ambos falam a língua mais falada no Hemisfério Sul, que é a língua portuguesa. Isto para nós que representamos cerca de 3% dos falantes, nós os do Hemisfério Norte, é, assim, algo muito gratificante. A partir assim de um pequenino cantinho do mundo até chegar tão longe. Bom, mas não foram só os portugueses que chegaram muito longe, o vírus também. E o vírus continua a tentar as nossas vidas. Enquanto Eduardo não chega, esperemos que chegue, eu irei falar alguns minutos na mesma linha que na semana passada o nosso colega e amigo Ángel Sánchez referiu a propósito da Espanha, em pequena escala. Embora eu, aprendendo com ele, vou tentar ser só um pouco mais preciso e mais sistemático, porque aprendi. Eu vou me centrar nas medidas específicas para as atividades agrícolas, e eu estou agrícolas no sentido do nosso direito agrário 3A, desde a produção até a transformação e à distribuição, sobretudo no setor alimentar. Mas antes disso, só dizer 2 ou 3 coisas muito pequenas. Em Portugal, o primeiro caso confirmado foi no dia 2 de março, tendo a primeira morte ocorrido no dia 16 desse mês. Estas referências é para que entendam que a primeira leva de medidas ocorreram, inclusive, antes da primeira morte. O que também explica porque Portugal, neste momento e ao dia de hoje, teve 1.555 mortes, o que corresponde a 152 por milhão. Também hoje faleceram 6 pessoas. Todos idosos e quase todos acima dos 80 anos ou até acima dos 90 anos. Pensar que 152 por milhão compara com Espanha, aqui ao lado, que teve 4 vezes mais. Mais de 600 por milhão. Itália um pouco menos, a França um pouco menos também, o Reino Unido acima de Espanha. Mesmo pensar, quase todos aqui do Ocidente estiveram com uma situação bastante mais difícil. O que acontece neste momento também é que Portugal conseguiu aplanar a curva, em vez de morrerem muitos logo, aplanou a curva e é menos fácil terminar o ciclo de contágio. Quer dizer, quando o nível está controlado em baixo, mas não acaba.
a esperança é que no final morra bastante menos gente que, em termos proporcionais, que na Espanha, na Itália, na França, no Reino Unido, na Bélgica, na Suíça, para já não falar na Suécia, que é o grande problema hoje. Mas colocando-nos com foco, podemos dizer, sem controvérsia, que a agricultura foi o setor de atividade económica com o menor impacto no que se refere à pandemia. As atividades não pararam, pelo contrário, se compararmos a agricultura com outro setor que em Portugal é bastante mais importante, o turismo, os efeitos são simétricos. Isto é, grandes problemas por força dos confinamentos e dos bloqueios às viagens, fronteiras fechadas. Aliás, as fronteiras continuam fechadas em parte da Europa. A nossa fronteira terrestre com Espanha só irá abrir no dia 1. Neste momento também, pensando em colegas da América do Sul, designadamente do Brasil, a Comissão Europeia diz que, em princípio, não abrirá já a possibilidade de voos, ainda que, neste momento, Portugal tenha mantido voos para o Brasil, por razões históricas. Mas dizer que se no turismo foi muito importante, houve uma quebra imediata da atividade. Na agricultura, não. O que a agricultura sofreu foi os efeitos, vamos dizer, quase secundários da suspensão das outras atividades. Designadamente no turismo, e como veremos daqui a uns minutos. É que há setores como o do vinho, que é muito importante, que perderam quase de imediato o chamado canal Horeca, hotéis, restaurantes, cafés, bares. Quer dizer, continua a produção, continuou o engarrafamento de vinho, porque não podia parar, mas não havia quem comprasse. E a própria exportação diminuiu, ainda que o volume de negócios do primeiro trimestre até tenha acabado, já temos números, fosse um pouco superior ao do ano passado, um pouco, mas nos outros países que importam, sobretudo na Europa, o comprar vinho português deixou de ser uma prioridade. Quer dizer, problemas aí. Também problemas para os pequenos produtores. Os pequenos produtores Há aqui alguém com som que eu tivesse conseguido tirar. Quem é que tem? Eu peço, se possível, para tirarem som. Há aqui alguém ainda, porque se ouve um chilreado e alguém terá por aí um passarinho. É José Francolino, e acho que está aberto. Tá, acho que é só ele, Manuel. Não, o Francolino não está já. Mas eu vi assim um passarinho, o que também é interessante. E atenção, criação de passarinhos para o mercado é atividade agrária. Mas dizer que pensemos, pequenos produtores em pequenas séries de frutos, de hortaliças, de galinhas, que tinham, ou trabalhavam inicialmente com com mercados que foram fechando, por razões de segurança sanitária, e também para restaurantes, até restaurantes mais sofisticados que deixaram de funcionar. Quer dizer, a atividade continuou, mas não havia como escoar a produção. Bom, também dizer, e assim em síntese, que o setor agrário não foi afetado pela declaração do chamado estado de emergência,
que em Portugal o estado de emergência é com suspensão de direitos constitucionais, que ocorreu a 18 de março e foi renovado por duas vezes. São estados de emergência de 15 dias cada, até ao dia 2 de maio. Mas o que se tratou aqui de medidas e medidas governamentais foram medidas no sentido de garantir a continuidade do abastecimento alimentar à população e também, na sequência do que procurei explicar antes, de compensar disrupções nos canais de distribuição. Mas podemos até tirar algumas antecipando conclusões. Quase não houve alterações legislativas. Houve intervenção normativa, mas de nível regulamentar, de natureza administrativa. Isto é, dentro das leis existentes, o governo, enquanto entidade superior da administração pública, aprovou atos administrativos e, sobretudo, regulamentos administrativos de execução ou de suspensão de execução de procedimentos. Leia-se pensando em até doutrina, neste caso italiano, era um pouco. O que houve foi intervenção no sottobosco. Não na árvore, não na lei. As leis são quase todas as mesmas, quase todas, mas sim usar os meios que as leis já tinham para responder às consequências da pandemia. Em alguns casos, nem faz sentido. Por exemplo, medidas contendo regimes transversais para as empresas. Estas medidas começaram e foram em várias fases. Começaram no dia 13 de março. Recordem que o primeiro caso foi no dia 2, e a primeira morte só a 16. No dia 13 de março, o governo aprovou um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do Covid-19. O que é que entrou a propósito de empresas, incluindo pelo menos potencialmente as empresas agrárias? Aceleração dos pagamentos. Dizer, quando existiam incentivos ao investimento, que essa liquidação deveria ocorrer no mais curto prazo possível após os pedidos de pagamento apresentados pelos empresários. E podendo até ser feitos a título de adiantamentos, sendo posteriormente regularizados o apuramento exato. Quanto é que devia ser a pagar? Isto para prevenir problemas de tesouraria das empresas perante as dificuldades de colocar a sua produção no mercado. Depois, também, embora isso neste ponto não se aplicando na prática, creio que em nenhum caso à agricultura, no caso tratando-se de empresas com quebras do volume de negócios ou de encomendas superiores a 20%, dar a possibilidade de diferir, adiar, por um período de 12 meses de prestações que devessem a vencer até 30 de setembro, relativas a subsídios reembolsáveis no quadro de referência estratégica nacional ou do Portugal 2020, quer dizer, no quadro dos financiamentos estruturais por parte da União Europeia. Mas ainda em frente, para além disso, também se determinou que as que as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o Covid
2019, elas ainda assim seriam reembolsáveis. Designadamente, isso constava, ações de promoção de vinhos no exterior já haviam sido contratadas, já havia despesa feita, que iam sendo canceladas, mas ainda assim essas medidas seriam reembolsadas. Também, do mesmo modo que se os impactos negativos dessem lugar a uma insuficiente concretização de ações ou de metas, isto é importante, podiam ser considerados motivos de força maior, e portanto já vemos até no agro como isto foi aplicado, motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários na avaliação de objetivos contratualizados no âmbito de sistemas de incentivos públicos. Depois também, e aqui também não funcionou praticamente no agro, foi criado um chamado regime de layoff simplificado. O layoff é um regime que temos de suspensão do contrato de trabalho em situações de transição e de crise empresarial, no qual a Segurança Social garante uma parte substancial da retribuição dos trabalhadores e ficando uma parte só para o empresário, e também há uma pequena redução dos salários dos trabalhadores durante um tempo para superar. Aqui não se verificaram os pressupostos, porque quase não houve suspensões de atividade no setor agrário. O setor agrário continuou. Mais que isso, como houve trabalhadores de outros setores que passaram a receber só uma parte, ainda que a maior parte, da retribuição, e havia dificuldades de mão de obra no setor agrário, isto porque, em Portugal, boa parte dos trabalhadores agrícolas são imigrantes. São imigrantes, sobretudo asiáticos, do Indostão, indianos, paquistaneses, nepaleses. O trabalho de estufas, em grande parte, que aqui temos, são feitas por nepaleses, que vêm por temporada. Aqui não temos, como em Espanha, muitos temporeiros marroquias, que atravessam o estreito e vão de Marrocos para a Espanha, ou na Itália. Aqui ou são pessoas da África Ocidental ou vêm da Ásia. Muitos, com o fecho das fronteiras e do transporte aéreo, muitos não puderam vir como vinham habitualmente. Portanto, houve dificuldades de mão de obra. O que é que se fez? Permitiu-se que pessoas de outros setores que estavam recebendo uma parte do salário pudessem ir trabalhar para a agricultura acumulando. Quer dizer, quer em layoff, quer desempregados que estavam recebendo subsídio de desemprego. Acho que no Brasil falam em seguro de desemprego. Quem recebia subsídio de desemprego e fosse trabalhar para o agro, podia acumular essa retribuição com o seguro de desemprego para incentivar que as pessoas fossem trabalhar, porque era preciso fazer colheitas já e tiver trabalhos aqui de primavera. Indo mais. Outras medidas. Também rapidamente. Flexibilização de condições de pagamento de impostos e contribuições à Segurança Social. Também possibilidade, demonstrando dificuldades, de pagar ou de fazer as entregas de IVA ou imposto de renda em 3 ou 6 prestações, mas isto só para empresas com volume de negócios até 10 milhões de euros. Possibilidade de pagamento diferido de contribuições para a Segurança Social, com redução de 1/3, março, abril e maio, e só sendo liquidados no 3º trimestre. O que é que temos também? E coisa interessante até para uma distinção. Em 6 de abril, saiu uma lei que, entre outros aspectos, veio mexer no regime dos arrendamentos, da locação. Mas só da locação urbana, incluindo a locação urbana
profissional, de lojas, de armazéns, de instalações de fábricas, mas expressamente não do arrendamento rural. Essa distinção. Eu creio que não se fazia muito sentido. Há isto, questões no sentido de impedir despejos, diferir pagamentos de rendas, criar sistemas de empréstimos, quer a arrendatários, quer a proprietários, que ficassem com dificuldades pela não percepção de rendas, porque nem todos os proprietários são ricos. Há quem viva, em português do Brasil, há quem viva ter uns aluguéis, é a fonte principal de renda, e mesmo aposentados, depois têm mais um apartamento e uma loja e vivem disso. A possibilidade de terem apoios públicos. Mas não no rural. Porquê? Porque no rural as rendas são pagas ano a ano, o período, podemos dizer, de carência vai até 60 dias sem que o arrendador possa agir contra o arrendatário. Portanto, que essa margem dos 2 meses já está garantida pela própria lei do arrendamento rural. Além disso, de acordo também com a lei e na ausência de determinação das partes, o ano agrícola vai de 1 de novembro a 31 de outubro. O que corresponde ao ano agrícola do hemisfério norte, final das colheitas de outono, quando se faz a vindima ou já estão fazendo a colheita da azeitona, já ter passado os cereais. Quer dizer, em março, abril, não era um problema candente. Mesmo onde existem usos diferentes, como na minha região, tradicionalmente dedicada a cereais, as rendas e os contratos cessavam a 15 de agosto. E estamos aqui com decisões de março a abril, ou seja, esperando para ver como seria. Mas continuando. Depois temos regras relativas à produção que vão no sentido de especificar aquilo que falámos antes em termos gerais. Desde 26, isto a partir, pensando até numa portaria de 26 de março. Designadamente, temos que despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em ações ou ações canceladas por parte de produtores agrícolas sejam elegíveis para reembolso mesmo canceladas. Depois um despacho do Ministério da Agricultura, de 15 de abril, que veio reconhecer a situação da pandemia Covid-19 como caso de força maior, eximindo de incumprimento face às obrigações estabelecidas nos regimes de apoio a investimento por parte da União Europeia. Pois também há um aspecto interessante. No âmbito das operações ditas de greening, de apoios agroambientais, havia uma abstenção de pastoreio com compensações entre 1 de fevereiro e 31 de julho. Ora, ficaram também dispensados. Ou seja, para impedir ou prevenir problemas de abastecimento, inclusive tendo eventualmente comprar rações, foi permitido o pastoreio mesmo em terrenos onde não se deveria fazer, assumindo isto como força maior. Também, na mesma linha, compromissos no contexto também da União Europeia, no que se refere à diversificação de culturas e tratando-se de explorações que possuíssem parcelas com produção de cereais, permitir, mesmo em terrenos que seriam de set-aside,
que pudessem ser plantados. Porque havia perspectiva nessa altura de haver quebra nas redes de distribuição. Por isso, prevenindo eventuais carências. Continuando também encontrar regras extras na lógica sempre do reconhecimento de força maior, se não fosse possível executar completamente projetos de investimento privado, mas com apoio público, cujo termo fosse chegando. Mas, tentando sintetizar, encontramos também portarias, nomeadamente, pensando no que apoio ao rendimento, nos pagamentos. Dizer, inclusive, antecipações de pagamentos de ajudas à renda no sistema comunitário europeu. Mais mercados. Foram tomadas medidas administrativas para a promoção e agilização dos canais de comercialização de produtos alimentares locais, chamadas cadeias curtas, de modo a alargar as possibilidades de escoamento para pontos específicos de concentração. Isto porque diversos mercados locais deixaram de realizar provas de segurança, mas puderem levar a produção num ponto controlado onde os consumidores pudessem ir adquirir essas produções locais. Também adiantamento de pagamentos no âmbito de programas operacionais de frutas e hortícolas. Importante, retiradas do mercado. É que grande parte destes produtos, de pequenos produtores, são produtos perecíveis. Daí foi dado apoio às organizações de produtores de fruta e hortícolas até a 40% do valor médio do mercado nos 5 anos anteriores. E também foi alargado o universo de destinos admissíveis com este pagamento, para além de organizações caritativas, também instituições penitenciárias, hospitais, lares de idosos. Além disso, foi concedida ajuda à armazenagem privada, nomeadamente de leite em pó, de manteiga, de queijo, de carne de bovino, carnes de ovino e caprino. Ou seja, havendo possibilidades de privados armazenarem, retirando do mercado, houve e está havendo apoios próprios, com base em regulamentos administrativos. No dos vinhos, e ainda na semana passada, o Ángel Sánchez Hernández bastante falou nisso, intervenções no sentido da promoção de vinho em países terceiros, apoio à destilação de subprodutos vínicos, quer dizer, vinhos pudessem ser transformados em álcool para fins hospitalares e farmacêuticos, e também apoios à destilação de crise. Eram apoios que já estavam previstos na lei em situações de sobreprodução, picos de produção, não havendo mercado, para os preços não caírem, apoios à destilação. Aqui, isso foi assumido como uma situação de crise não de mercado, e houve apoios a que vinhos, podemos dizer, de menos boa qualidade, pudessem ser transformados em álcool. Caminhando já mais para o fim, não, primeiro para o fim, depois ainda podia dizer mais umas coisas, mas creio que já estou sendo fastidioso. Sintetizando, a ideia foi manter a capacidade operativa e financeira dos produtores,
que o Estado antecipasse pagamentos aos produtores, que ao mesmo tempo, aceitando adiamentos de pagamentos de impostos e contribuições para a segurança, vocês dizem Seguridade Social, tentar encontrar alternativas à colocação local de produtos, ou não havendo condições para isso, de armazenamento ou transformação da produção para suster os mercados e suster as rendas. E mesmo, recordando, havendo pagamentos diretos de apoio a produtores, inclusive, não só garanti-los, mas inclusive antecipá-los, porque muitas empresas ou as generalidades ficaram com dificuldades de tesouraria. E eu não sei se Eduardo chegou. Se não chegou, eu vou passar à Flávia. E obviamente, calo-me e desativo o meu som. Obrigada, Manuel. Léo, acho que eu posso seguir, né? Acho que o Eduardo ainda não entrou. Bem, se ele entra na sequência, eu te dou a palavra. Bem, eu queria dar boa noite a todos. Começar o meu abraço sincero e amigo aos amigos de longe e de perto. Assim, é muito bom esse tipo de evento. Faz com que nesse momento, né, que estamos todos consternados com os problemas no mundo, né, não atinge um país específico, mas sim todo mundo, encontrar os amigos, mesmo que virtualmente, é sempre uma alegria. Então, eu vou me permitir um abraço à Alba, um abraço ao Francisco, a outro, Joana, eu conheço, eu sei que é aluna aos alunos da UFG, o meu abraço e meus parabéns pelo doutorado em Direito Agrário agora. Julie, Valtencir, Albenir, Manuel, Léo, Rossana, querida. Então, sintam o meu abraço, se eu esqueci de alguém aí, sintam o meu abraço. Bem, vamos então passar a única parte que nós temos de alegria nesse momento, né, esse contato virtual. Enfim, passar a falar um pouco da situação, particularmente do Brasil, mais especificamente do agronegócio. Nesse sentido, Léo, parabenizo a sua iniciativa. Eu acho que a UMAL, né, fez uma boa escolha em discutir os temas, ou pela uma temática própria, né, que nos atinge de maneira ampla, mas também fazendo essas conexões aí com os idiomas. Então, eu parabenizo pela iniciativa, ao Manuel por todo o suporte. Opa, vocês estão me ouvindo? Então, iniciando, bom, o Brasil agora tem um título que acho que nem a Itália quando tinha, outros países, Portugal felizmente não, Argentina também, mas o Brasil hoje é o epicentro da pandemia. Enfim, em números que não nos deixam nada felizes, né, que nos deixam extremamente tristes, preocupados nesse momento. Nós temos mais de 55 mil mortes, são 55 mil famílias, né, que perderam os seus entes. Não importa a idade que esse ente tenha, é um pai, é uma mãe, é um avô, uma avó, enfim. Isso nos toca, é como se sumisse uma cidade até o momento no Brasil. Vocês também, sendo no Brasil ou fora, estão acompanhando que nós não temos só uma crise sanitária, né? Nós estamos também em meio de uma crise política que, infelizmente, a questão sanitária foi politizada, o que não contribuiu, o que já é difícil, né, ter o isolamento social, mas também não contribuiu com que as pessoas realmente se impactassem, né, com o perigo da doença. Então, o cenário não é um cenário bonito, nem sanitário, né, nem mesmo político.
Enfim, mas não dentro disso, né? Dentro dessa situação, só para vocês terem uma ideia, eu moro no estado de São Paulo. São Paulo, devido às condições próprias aí do transporte e do aglomerado urbano, é no Brasil um grande número. Ribeirão Preto, que não é uma cidade, todos conheceram aí do Congresso, não é uma cidade tão grande, uma cidade de 700, 800 mil habitantes. Nós temos hoje mais de 4 mil pessoas comprovadamente infectadas e mais aí de 120 mortes, o que é muito para uma cidade desse tamanho. Enfim, o Brasil não fez um lockdown, a estilo do que fez a Itália. Nós tivemos um isolamento, que é chamado de quarentena, em alguns setores, né? Os setores comércio, setores de serviços foram fechados nesse momento, mas outros setores continuaram abertos. Isso também teve um problema político em razão aí da competência entre estados e municípios e a competência federal, ou seja, tudo essa embalagem, né, de situações, eu acho que afetaram, eu acho não, né, os números mostram, afetaram mais a propagação do vírus. Enfim, até acho estranho falar não mal em português, né? Acho que é uma das poucas vezes que eu falo em português. Enfim, vamos falar do agronegócio. O agronegócio não foi um setor em nenhum momento, né, que sofreu com restrições de isolamento, então ele continuou funcionando, ou seja, é pela própria característica do bem de ser um bem de necessidade. Então nós estamos aí com uma clara ligação, né, dos setores continuar, o setor de alimentos, farmácia e o agronegócio incluído. Eu falo de agricultura e agronegócio no sentido de cadeia alimentar, que seja bem claro. Só que dizer que o agronegócio no todo não foi afetado, né, eu não faria essa afirmação. Por quê? No que eu entendo, nessa cadeia que nós temos grandes proporções, né, de setores que lidam com exportação, que inclusive tiveram um crescimento, a perspectiva aí de crescimento nesses últimos meses é entre 10 e 20 comparativamente ao ano anterior. Então, a exportação de proteínas, a exportação de soja, essas sim cresceram, ou seja, essa parte, né, que trata desses produtos específicos não sofreram. Só que outros setores também grandes sofreram, por exemplo, o setor de etanol em Ribeirão Preto sofreu, porque caiu a demanda. Tiveram que fazer modificações para a produção de açúcar ou de álcool 70%, que é para usado na higienização. Então, nós tivemos algumas mudanças. Mas um setor que faz parte também do agronegócio, que é de pequenas proporções, ou seja, que faz parte de uma cadeia, sofreu muito, que é o setor do pequeno, ligado principalmente a hortifruti. Esses setores tiveram, o Manuel comentava, nós não tivemos esse apoio, né? Os seus canais de distribuição totalmente afetados, aqueles que vendiam para restaurantes, enfim, perderam os seus clientes, então esses sim foram afetados. O outro setor, que é o setor de flores, né? Flores aí vamos entrar, desenvolvimento de um ciclo biológico, um pouco de carroça, né? Também. Então, nós tivemos aqui em Olambra, em São Paulo, um setor afetadíssimo. Então, vai depender muito. Assim, eu não faço esse tipo de afirmação, assim, olha, o agronegócio está livre. Não, depende, mesmo aqueles que têm grandes dimensões, a depender do produto, sofreram e vão sofrer impacto, seja pela demanda. Um exemplo aqui da região também é o caso do café, só para exemplificar, é a mão de obra. Então, como são trabalhadores que vêm do norte do Brasil, eles estão vendo em número menor e tem que ter um distanciamento, ou seja, a colheita do café deve entrar um maior tempo do que estava previsto. Então, sim, o setor é menos afetado, porque trata de um bem essencial, que é basicamente aqueles que tratam, né, que tem como objeto a alimentação, esse menos afetado. Aqueles que desenvolvem um ciclo biológico, não necessariamente para alimentação, caso de energia, o etanol é um setor afetado, caso de plantas também, esses serão setores afetados. Também aqueles que dependem de mão de obra de trabalhadores. Então, a cana hoje, ela é mecanizada, mas certamente, se fosse anos atrás, nós teríamos problema
com o transporte desses produtores. Então, de uma forma geral, é o setor menos afetado no Brasil, é um setor que tem uma perspectiva de crescimento, mas não dá para ter uma fala única a respeito do setor. Visto, por exemplo, um setor que aparentemente estaria fora, que está crescendo em exportação, que é o caso da proteína de frango, tem frigoríficos hoje no sul do país fechados em razão que os trabalhadores estão contaminados com a Covid-19. Então, isso vai impactar o produtor de frango, né, o produtor de galinhas, né, para fazer uma tradução mais fácil para o espanhol, lá na frente, que tem os lotes diminuídos e um maior espaçamento. Então, de uma forma geral, esse é o panorama da agricultura brasileira. Eu queria entrar, fazer pontuações a respeito dos contratos, né? Quais são as perspectivas, o que nós tivemos de alterações legislativas e também na questão, o Manuel tratou muito na questão de ajudas, né? Que a expressão nós é de alguns benefícios, vamos dizer que não dá para, é uma ajuda, mas é uma ajuda bem restrita, né? Que a agricultura tem para enfrentamento, só de uma forma bastante simples. Contratos agrários, para entrar no ponto, falando dos contratos típicos, né? Nós temos 3 contratos, basicamente o contrato de arrendamento, parceria e o contrato que nós chamamos no Brasil de contrato de integração, mas que a doutrina estrangeira conhece como contrato agroindustrial. No primeiro contrato, que é o contrato de arrendamento, muito parecido do que o Manuel falou, ou seja, é a cessão do imóvel rural mediante o pagamento de uma quantia certa ou seu equivalente em produto, nós tivemos uma proposta legislativa, que foi a PL 1179, que nos seus artigos 10º, 11º e 2º, nós tínhamos uma previsão de alteração legislativa. Essa PL é depois transformada na Lei 14.010, que estabelece o regime emergencial para as relações privadas. Na revisão pelo Senado, esses artigos foram retirados. Basicamente, o que se tratava, tá? De uma forma bastante sucinta, de prazos de notificação de direito de preferência e também do ampliar os contratos existentes, né, que teriam aí seu prazo estabelecido durante a pandemia, até outubro, estender esses contratos até outubro desse ano. Um outro artigo, que era o artigo 10º, acho que é 13, alguma coisa do gênero, que era sobre a possibilidade de autorizar arrendamento para empresas estrangeiras. Bem, esses artigos na revisão, eles foram retirados, porque, segundo, né, a minha opinião, foi correta a retirada desses artigos, primeiro porque a lei que rege os contratos, o Estatuto da Terra, prevê a prorrogação do contrato até o final da colheita, certamente é o que vai se usar aqui no Brasil, no caso do café, o caso do feijão, que estão com esses problemas relativo à mão de obra. Tá? E nós temos aí também uma questão, no segundo momento, de estender o prazo dos contratos até outubro, de segurança e o ciclo de desenvolvimento do ciclo biológico. Muitas vezes, você atrasar de julho a outubro, vai inviabilizar determinados produtos, ou seja, o direito agrário ele tem essa sazonalidade que lhe é própria, ou seja, de acompanhar a hora de plantar em junho, então tem que plantar em junho, então poderia atrapalhar vários contratos. No meu ver, então, trouxe segurança, a retirada desses artigos de lei, de uma forma geral, esse artigo específico trouxe bastante segurança. Quanto ao outro artigo que também foi retirado, eu também não vi a necessidade, tendo em vista que o Brasil não está num caso de insegurança alimentar para autorizar, e assim, existem outras discussões atrás disso, mas enfim, não era o caso de autorizar de maneira emergencial esse tipo de arrendamento, essa na minha opinião. Enfim, e aí os prazos de notificações também não foram retirados do direito de preferência, tendo em vista que nós podemos aí, a notificação extrajudicial, os cartórios
estão se redobrando no Brasil de fazer via internet, né, por outros instrumentos. Também acho que não tivemos maiores prejuízos. O contrato de parceria, né, o outro contrato agrário típico, isso da década de 60, que é a cessão do imóvel rural, basicamente tem o risco incorporado, ou seja, nós sempre, como falamos em parceria, estamos falando em divisão dos frutos, lucros ou prejuízos havidos em razão do caso fortuito da força maior. Então, esse é um contrato que certamente será menos afetado. Um contrato que esse sim inspira cuidado, eu acho que nós teremos reflexos, né? É o contrato agroindustrial, o contrato de integração, que é de uma lei de 2016, tendo em vista que é utilizado aí por setores, pode ser utilizado por vários setores, mas no Brasil especificamente pela avicultura e suinocultura. Porque nós estamos com vários, e isso começa já a proliferar pelo Brasil, vários frigoríficos fechados em razão de funcionários com Covid, o que está gerando para o produtor um espaçamento maior dos lotes e um número menor de aves e suínos, tendo em vista que não é um contrato, né, que se assemelha aos contratos anteriores, que tem sempre uma vulnerabilidade pressuposta, né, daquele que desenvolve o ciclo biológico. Não, esse contrato é um contrato de uma nova geração, eu digo assim, um contrato mais paritário, e dessa forma prevê essa possibilidade, né, de lotes menores, espaçamentos maiores e resilição unilateral. Só que de um lado nós temos empresas, né, agroindustriais, e do outro lado nós temos agricultura familiar. Então esse, né, por não termos ainda colocado essa lei em prática, que deveria ser com a presença de órgãos de conciliação nas áreas CADEX, eu acho que talvez tenhamos aí alguns prejuízos. Outro fator que eu gostaria de pontuar é a respeito das ajudas, né? É tão bom quando eu gosto de escutar a União Europeia falando, quando eu escuto tanto o Daniele quanto o Manuel, a quantidade de ajudas, né, que foram disponibilizadas, né? Nesse caso, o que foi disponibilizado para a agricultura. Basicamente, né, é pouco, né, mas já é alguma coisa. Para a agricultura familiar, e esse é um conceito que no Brasil, quem estuda já é muito familiarizado, e é um tema que eu me dedico, né, aquele agricultor que tem até 4 módulos, que no Brasil é em São Paulo, Sul, 40, 50 hectares, isso vai modificando no resto. E tem aí uma taxa, um limite anual aí de produção, ou seja, não são grandes agricultores de forma alguma. Esses agricultores, né, principalmente aqui na região que lidam com hortifruti e outros tantos, a eles, né, foi possibilitada a ajuda emergencial do governo, na quantia, né, de R$600, o que equivale aí a hoje 120 euros, 3 etapas, né? Agora deve sair a segunda, que é muito baixo, principalmente quem mantém custos de produção. A boa notícia, né? E é uma boa notícia no meio da tristeza, que nada mais é do que reflexo do juro do país, é que nós teremos créditos com juros mais baixos. Então, os juros no Brasil, de maneira geral, eles diminuíram, tendo em vista a situação, a crise globalizada. Então, nós temos uma taxa Selic hoje, que é a média de 2,5%, e o que foi, de uma forma também, reflexo para os agricultores. Então, semana passada, eu acho que foi lançado o Plano Safra, que são os créditos. Nós não temos ajudas propriamente, tem que pagar, mas os juros são menores do que os juros praticados no mercado. Eles foram diminuídos e, se posso falhar aí no número, a quantidade de dinheiro disponível aumentou também um certo percentual para a agricultura familiar, que o ano passado tinha dado uma redução. Então, de uma forma geral, eu acho que sim, nós sentimos, alguns contratos menos, outros mais, contratos de arrendamento também,
provavelmente sentirão, nós temos 2 artigos na lei sobre a extinção em razão de caso fortuito e força maior, que devem ser vistos com muita parcimônia, levando sempre a pandemia por si só não é um caso, né? Não é por si só extinção, né? Não, a força maior gera extinção, mas sim de tornar impossível o objeto daquele contrato. E isso sempre regulado hoje pelos novos princípios contratuais, principalmente da boa-fé objetiva. Outros contratos, parceria menos, e sinto que a não implementação ainda dos órgãos de conciliação nos contratos agroindustriais, nesse momento, farão falta. Bem, tentei ser o mais breve e objetiva possível, né? Tem umas iniciativas, só, Manuel, só colaborando aí na sua discussão, sobre o setor de hortifruti, né? É sempre o nosso exemplo daquele que hoje, acho que é o caso de todo mundo, ele está sofrendo mais do que a média. No Brasil, nós não temos uma iniciativa estatal, né? Basicamente são essas, mas é muito interessante que tem iniciativas privadas. Tem uma iniciativa que é chamada Campo Favela, que está sendo capitaneada pelo IBMEC, que é uma instituição, basicamente, alguém chega em casa e não tem ninguém para atender, tá, gente? Home office. Basicamente, de administração, e eles lançaram o Campo Favela. É uma relação, os alunos tentando fazer essa interface, principalmente para o setor hortifruti, do campo para a favela, ou seja, com preços menores. Vou ter daqui um pouquinho que terminar mesmo, viu? Que eu tenho que abrir a porta. Só um pouquinho. Pode entrar. Então, nós temos essas iniciativas privadas que elas vão fazendo essa ligação entre o setor do campo, principalmente o pequeno, da agricultura familiar, que é responsável pela nossa cesta básica, com a parcela da população que perdeu, né? Nós temos aí um número altíssimo de desempregados em razão da Covid, então, assim, a desgraça, ela nunca vem sozinha, nesse caso, ela vem muito bem acompanhada, né? Mortes e desemprego, os dois lados da desgraça, fazendo essa ligação com que esses produtos cheguem à favela com um valor mais baixo. Então, assim, as iniciativas partem também dos órgãos privados. Agradeço, Léo, agradeço, parabenizo a iniciativa, é um prazer vê-los na telinha, Rossana querida, de ter minimamente, né, esse contato, esperando o nosso próximo encontro já na sequência, né, Léo? Bueno, se Deus quiser. te agradezco. Bendiga. Gracias. Te agradezco, Flavia, y también a Manuel. Creo que Eduardo no se pudo conectar porque yo estoy tratando de ubicarlo a través también de los otros canales de Messenger y veo que en todos está sin conexión. También le escribí al WhatsApp. Así que, pero bueno, fundamentalmente quiero agradecer las dos exposiciones y abrir un intercambio de palabras si alguien quiere comentar algo de alguna otra situación, o vi que en el chat que se va generando en el Zoom había alguna pregunta y la quiero hacer en público. Lo único que, como la vez anterior, solicito que sean intervenciones breves y preguntas concretas, porque con los cambios de horario en Europa estamos alrededor de las 11 de la noche, o más todavía. Así que si podemos ser bien dinámicos, podemos participar. Si me quieren decir, no sé, por el chat o levantan la mano y yo miro acá las palabras, las pantallas y voy dándolas. A ver, para empezar al venir, entonces. Léo, eu só vou abrir a porta lá, já volto, tá? Perfeito. Boa noite a todos. Aqui fala o Benir Cherubini, do Brasil. Eu quero cumprimentar a todos os colegas da UMAL que se fazem presente. Meus cumprimentos ao nosso presidente Pastorino, professor Manuel Maceno, de longa data, e uma das pessoas que
auxiliou em reorganizar o direito agrário também no Brasil, através do DELEGE Agrária. Eu faço aqui o cumprimento a todos, os brasileiros e também os demais colegas que participam aí. Eu gostaria apenas de acrescentar uma informação aqui que, relativamente à agricultura familiar, o Brasil, de longa data, implantou os chamados programas de aquisição de alimentos pelo poder público, onde compra diretamente de pequenos produtores locais. Esses, no início da pandemia, tiveram alguma dificuldade, mas, de pronto, o governo acabou auxiliando e mantendo a compra dessas quantidades de alimentos e fazendo a distribuição para as famílias mais carentes. E, recentemente, essa semana, eu até postei aqui, foi publicada uma lei que deu força normativa para aquilo que era tratado apenas por portarias anteriormente, prevendo justamente a manutenção dessa compra como forma de auxiliar os pequenos produtores. Então, eu reforço aí os meus agradecimentos pela realização do evento e gostaria de ter feito essa parte. Muito obrigado, então. Um abraço a todos. Bueno, muchas gracias al venir. Ahí justo vi que entró Eduardo Chisiane, así que si les parece, le damos la palabra si hace la exposición como estaba previsto y después seguimos con el intercambio y las opiniones de los demás presentes. Quiero simplemente para presentar, Eduardo es profesor en Mozambique, pero aparte participa en la UMAU y es vicepresidente de nuestra asociación. Y bueno, nos une una gran amistad, como casi con todos los socios de la UMAU con los que nos conocemos desde hace muchos años. Y quiero rescatar esto también porque aparte de la cuestión del derecho, el eslogan, si se quiere, que hemos puesto en la página de la UMAU, que hace mención a la amistad, es un valor muy importante, más allá de las ideologías y hasta de las opiniones a veces disidentes que uno puede tener sobre el contenido del derecho agrario, opiniones doctrinarias. Nuestra asociación creo que como plusvalor tiene la posibilidad de conectarnos en red con gente y hemos todos hecho muchos trabajos en conjunto y bueno, nos vamos entrecruzando para distintas iniciativas y ese es el espíritu con el que nos manejamos. Así que si puede vamos a escuchar con atención porque seguramente a todos nos interesa ver cómo es la situación en general de África, en particular de Mozambique. Vi que había también conectado otra persona de Angola y bueno, estamos dispuestos a escuchar un poco otras realidades. Boa noite. Aqui em Moçambique já é bem tarde, cerca de 11 horas e pouco da noite. É para mim um prazer muito grande voltar a encontrar e a participar de uma sessão tão importante como esta. Queria só, Leonardo, clarificar quanto tempo tenho para falar un poco. Tratemos de que no sean más de 15 minutos, que era lo que le habíamos asignado a los profesores que estaban previstos. Tudo bem, obrigado. Não era só para una posibilidad rápida de participar a los que no estaban en el mini programa. Quiero advertir que hicimos con 2 o 3 nada más para justamente que no sea muy cansador para todos porque los Zoom van saturando sobre todos los temas, ¿no? Perfeito. Bom, o nosso objetivo é ver um pouco as implicações do Covid no país e um pouco na região e as suas implicações em vários sectores, sobretudo no setor agrário. Mas antes disso, gostaria de situar-vos um pouco em relação aos dados de Moçambique que foram apresentados hoje
pelo Ministério da Saúde. No caso moçambicano, o total de casos positivos que temos acumulados até hoje é de 816 sobre o conjunto de todo o território. Portanto, 816 casos, dos quais tivemos nas últimas 24 horas 28 novos casos, temos recuperados 223, temos 7 óbitos no total dos casos que tivemos, e neste momento temos como casos ativos 582 e total de transmissões locais, portanto 745, e desses casos todos 70 importados. Portanto, Moçambique neste momento ainda não entrou naquilo que podemos considerar o pico da transmissão. Segundo os dados das autoridades sanitárias, isso só poderá ocorrer meados do mês de julho. Portanto, aí é que teremos uma situação ainda bem mais séria. Em termos de situação jurídica, é preciso referir que as autoridades do Estado, desde a Assembleia da República, o Conselho de Ministros, o Presidente, tomaram as medidas necessárias para estabelecer o estado de emergência. Portanto, Moçambique, neste momento, encontra-se em estado de emergência. Ainda não entramos numa situação parecida com o lockdown, mas mesmo assim, em estado de emergência há cerca de 3 meses, com uma forte possibilidade de, a 30 de junho, que é a próxima semana, haver uma extensão por mais 30 dias. Portanto, isso se estender até finais de julho do próximo mês. Moçambique tem uma economia bastante dependente em termos de importação de produtos agrários para a alimentação da população. Esta situação, como podem imaginar, temos desde logo uma forte restrição à disponibilidade de alguns produtos alimentares que normalmente eram importados a partir da África do Sul, que agora já não podem, o que provoca imediatamente uma certa subida de preços de alguns produtos básicos, como a batata, a cebola, etc. Em termos de medidas que o Estado toma e a sua relação com algum apoio direto que vem desse mesmo Estado, encontramos alguma dificuldade, sobretudo porque com a decretação do estado de emergência, em princípio, adotaram-se medidas de confinamento e de redução da atividade, o que depois gera alguma incapacidade para os setores informais de gerar renda e, consequentemente, de alimentar-se uma boa parte da população. Em termos normativos, estabeleceu-se que, em princípio, o Estado iria disponibilizar a cesta básica, que serviria para apoiar as populações mais carenciadas e permitir um certo ajustamento entre aquilo que são as medidas e a necessidade de manter o distanciamento social e manter o confinamento das pessoas, o que não tem se tornado possível, porque a base de renda da maior parte das famílias assenta em rendimento que provém da atividade informal. E a atividade informal exige que as pessoas, no dia a dia, saiam à rua para ganhar o prato desse dia. E numa situação em que não é possível ir à rua para conseguir algo para se alimentar, então gera-se uma situação extremamente difícil para as famílias. O Estado tem estado a tentar, através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades,
fazer a distribuição da cesta básica para as famílias, mas o que não tem sido suficiente. Com a previsão da extensão destas medidas de restrição por mais 30 dias, receia-se uma forte carência adicional em termos alimentares. Contudo, de uma forma geral, a população encara estas medidas do Estado com uma certa colaboração, com um certo sentido de cidadania, apesar de todas essas contrariedades que eu mencionei, de alguma dificuldade do próprio Estado socorrer e apoiar as pessoas. Mas as pessoas, de um modo geral, estão a colaborar, com uma grande dificuldade de acatamento que a gente ainda assiste ao nível do circuito urbano por conta das limitações que mencionei, onde, por exemplo, no setor transporte não tem sido fácil ajustar as medidas do distanciamento que se impõem ao nível do transporte das pessoas, o que gera algum receio forte de, no futuro, termos contaminações generalizadas por conta disso. O governo tem estado a ensaiar, por conta da dificuldade e da fragilidade da economia e do próprio sistema sanitário, que poderá colapsar caso sejamos atingidos por um nível de contaminação que se chama comunitária, tem estado a usar como arma principal para a contenção da propagação as medidas de prevenção. É por isso que, apesar de termos 816 casos cumulativos, estamos em estado de emergência há 3 meses. Penso que, desse ponto de vista, o governo agiu bem, porque se não o tivesse feito, provavelmente teríamos muito mais casos do que temos. A nossa principal arma é a prevenção, não temos outro tipo de expectativas senão isso. E penso que até aqui temos estado a controlar a situação. Se tudo nos correr bem no mês que segue, provavelmente poderemos sair do período de pico, porque associando o período de pico ao nosso inverno, em princípio, a partir de 1 de agosto, o inverno começa a dissipar-se, começamos a entrar no outono, e penso que o governo também está a jogar com esses dados climatéricos e esses fatores. Portanto, a prevenção tem sido a arma estratégica do governo. Quando se decretou o estado de emergência em março, não tínhamos mais de 10 casos, tínhamos 5 casos apenas, e a situação está bastante controlada. O ano letivo escolar, esse está seriamente comprometido, não acreditamos que se vá conseguir executar programas desde o ensino primário, ensino secundário, ensino universitário, em pouco menos de 5 meses, porque praticamente desde março até aqui não temos, as aulas se encontram suspensas. A conversão, estive a falar com a Flávia outro dia, mandei-lhe um texto para perguntar como é que ela avaliava o processo da conversão das aulas presenciais em aulas virtuais, no caso brasileiro, mas no nosso caso, o nível de eficiência ou de satisfação não ultrapassa os 30%, por uma dificuldade muito grande, desde os meios informáticos, a disponibilidade da própria internet, o treinamento dos professores e dos estudantes. Eu próprio não tenho estado a conseguir intervir, a cobrir acima de 30% dos meus estudantes em diferentes disciplinas. Em termos do setor agrário em especial, o setor agrário em Moçambique é um setor que ainda se realiza com base em atividade de subsistência, portanto no campo, e as medidas de restrição, a forma como ele se desenvolve já está ligeiramente associada ao próprio distanciamento social. A atividade no setor agrário, sobretudo de produção, ela continua,
E em relação ao setor comercial, a produção também continua, não houve interrupção. As interrupções ocorrem ao nível do setor da transformação, portanto, os produtos, uma vez obtidos ao nível dos campos de produção, quando são encaminhados para os setores de processamento, aí é que encontram alguma descontinuidade em termos de transformação, o que depois afeta a linha de abastecimento entre o setor de transformação e os mercados, não é? E isso poderia ser minorado e tem sido através do abastecimento internacional, em particular o da África do Sul. Próximo de Moçambique temos a vizinha África do Sul, com o qual nós mantemos trocas comerciais mínimas, sem circulação de pessoas, só circulação de mercadoria. E todos sabemos que as medidas, tanto do estado de emergência que foram decretados com lockdown na África do Sul e sem lockdown, mas decretados também no estado moçambicano, permitiram fazer a contenção. Contudo, a situação no caso sul-africano é bastante séria, sendo o país mais afetado do nosso continente, com os casos já tendo atingido a transmissão comunitária. E há períodos em que temos alguns problemas porque geram-se situações de circulação ilegal entre os dois países, o que acaba gerando a circulação de pessoas contaminadas, infelizmente. De uma maneira geral, continuamos serenos a fazer o trabalho com base no novo contexto em que todo mundo se encontra e augurando melhores dias para podermos voltar à normalidade e, repito, um pouco por todos os países aqui da região. Vamos ouvir um pouco o caso angolano. Uma das armas muito grande que se utiliza é a prevenção, porque reconhece-se a grande fragilidade das estruturas sanitárias, que caso hajam situações de contaminação comunitária em massa, essas estruturas poderão colapsar e termos problemas muito sérios. Por isso, tem estado a acompanhar que nestes países houve um cuidado muito especial de se decretar o estado de emergência, tanto no caso moçambicano, zimbabiano, muito cedo. Portanto, o único país que tem tido medidas um pouco diferentes tem sido a Tanzânia, mas todos eles, quando decidiram suspender as atividades económicas, sociais, escolares, etc., todos eles tinham menos de 10 casos, portanto, não tinham muitos casos, tinham pouquíssimos casos, o que faz com que, de uma maneira geral, muitos desses países ainda não tenham ultrapassado os 1000 casos, não é? Como é o caso também moçambicano. Portanto, se esta arma funcionar, é possível que, quando atingirmos o pico, não tenhamos tantos casos assim e possamos depois fazer a recuperação. Bom, muito obrigado pela atenção. Penso, Leonardo, que estive dentro do tempo que me foi concedido. Muy bien, gracias Eduardo. Pedía la palabra Joana Moreno de Colombia, que no sé si va a hablar en español o en portugués. Podría hablar em português. Não, obrigada a falar em português. Sim, eu subscrevo a Flávia. Aqui é obrigado. Eu, na semana passada, fui obrigado a falar em espanhol. Por isso, você fala em português. Muito bom. Eu gosto muito da língua portuguesa. Boa tarde a todos. E muito obrigada pelo espaço. E obrigado, professor Pastorino e os demais colegas, né? Eu só queria fazer alguns apontamentos a partir das duas sessões que a gente já teve aqui. E, por exemplo, claro, eu acho que
que esta pandemia, que é bem difícil para nossos sistemas de saúde e os sistemas políticos, na ruralidade é bem complicadas, várias situações sociais, né? Mas, além de mostrar muitas dificuldades e fraquezas nas políticas agrárias de nossos países, eu acho que também pode ser um momento para se pensar desde outros pontos, né? Então, eu só queria, assim, mencionar um pouco do contexto de meu país, da Colômbia, que eu achei bastante interessante, que durante a quarentena, o sistema judiciário, que geralmente se nega muito a fazer, a se permitir que o processo, em geral, civil ou qualquer outro processo, utilize os sistemas digitais, agora se permitiu fazer isso, que eu acho que é uma vitória para a gente, no século XXI, continuar fazendo isso, continuar tentando utilizar ferramentas digitais, né? Então, por exemplo, um caso muito importante é que aqui na Justiça Transicional para o tema do conflito armado, a gente tem o tema, me desculpa aqui, aqui a gente tem a Justiça de Restituição de Terras, e a vantagem é que essa jurisdição já tinha digitalizado todos os arquivos e eles continuaram totalmente tranquilos, inclusive já dentro da pandemia, já estando declarada a pandemia. Então, eu acho bem interessante a gente também ver outras formas de se pensar esse tipo de situações e também circunstâncias que façam muito mais fácil se aproximar ao campo, como a virtualidade, novamente repito. Mas, como falou Eduardo, né, tem uma dificuldade grande, é que em zona rural, no campo, no interior dos países, geralmente não tem conectividade, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Mas é interessante porque aqui no país aconteceu que conseguiram continuar com a justiça de terras. E só para fazer alguns apontamentos assim, de novidade da Colômbia, que talvez possa interessar a vocês, queria mencionar um decreto muito, em minha valorização, muito ruim, o decreto 523 de 2020, que esse governo decretou dentro da emergência social, ele permite uma baixa de arancel para importar maíz, sorgo e soja, coisa que gerou muita indignação desde as comunidades camponesas que estão aproveitando todo o cenário da pandemia para uma maior produção e comercialização de seus produtos. Na Colômbia tem umas importantes franjas de comercialização agroindustrial, mas a maioria do comércio agrícola na Colômbia é a partir das famílias camponesas. Então isso é importante aí. Foi bastante preocupante, mas o governo tem essa tendência. E finalmente, para terminar minha fala aqui, também foi muito preocupante que o governo tentou implementar a consulta prévia das comunidades rurais ou tradicionais a partir da virtualidade. E então, o mesmo, como não tem a conexão, realmente não cumpre com todas as características de informação para fazer uma consulta virtual, e mediante uma ação constitucional de tutela, isso ficou parado. Particularmente porque antes de tentar de utilizar as ferramentas digitais, é preciso também garantir a participação da população da comunidade consultada. Então, só queria mencionar isso. Muito obrigada por me escutar e continuo vendo aqui a gente. Muy bien, gracias. Había visto en el chat que alguien hacía preguntas o si alguien Flavia, ¿querés intervenir? Eu quero pedir desculpas que eu tive que me ausentar. A minha filha que tinha ficado do lado de fora da casa. Eu só queria
agradecer ao Eduardo pela exposição de Moçambique. Realmente, eu acho que agora a gente está tão autocentrado aqui no Brasil nas nossas desgraças, né, que a gente não tem acompanhado o andamento no mundo. Então, assim, é muito bom você trazer notícias da África, especialmente de Moçambique. E só para, assim, fazendo uma ponte com o que a Joana falou e que o Eduardo perguntou, a situação do Brasil em termos de ensino, né, é muito diferenciada. Eu não sou uma adepta, vocês que me conhecem, nem de fotografias, quando muito de câmeras, né? Eu sempre atesto que eu não gravei meu próprio casamento. Isso quer dizer que eu não gosto de mídias, de nenhum tipo, né? Enfim, agora estou sendo obrigada, é um processo psicológico de 2 meses, né? A pessoa não tem o que gostar, ela tem que fazer. São diferentes universidades, algumas com funcionamento normal, como a Universidade de São Paulo, outras suspenderam o ano letivo, como é o caso da UNB. Então, não temos uma única situação. O ensino, a mesma forma, o ensino no estado de São Paulo, público, tem canal de internet pela televisão, e o privado por meio de conexão. A Universidade de São Paulo aí tem um ponto que eu achei muito positivo, que ela concedeu no início da pandemia para os alunos chips de internet. Então, hoje, a gente consegue sim, Eduardo, assim, eles estão mais satisfeitos do que a gente. Então, os alunos que não tinham acesso à internet, a Universidade de São Paulo concedeu tanto para a graduação quanto a pós-graduação. Então, eu estou tendo, assim, todos os alunos eles podem acessar, tirando aqueles que estão com algum problema momentâneo. Mas isso não é, então, por isso quando eu digo que os meus alunos estão mais satisfeitos do que eu estou me referindo a um microcosmos, né? Eu estou falando da Universidade de São Paulo, o que não é possível na UFRJ, o que não é possível na UNB. Particularmente, eu não sou feliz, né? Mas, enfim, é o que se pode fazer. Hoje ninguém está fazendo nada nas suas condições de normalidade. Só fazendo um link aí com a Joana. Só que esqueceram da conexão dos professores, né? Meu computador em casa tem 10 anos, enfim. Eu acho que a situação pode ser caótica para o aluno, mas ela também é caótica para o professor nessa situação. Beijo, Eduardo. Bueno, muy bien. Brevemente también sumo para ir intercambiando y que se escuche mínimamente el español. En el caso de la Argentina se suspendió la universidad, fue antes todavía del aislamiento, pero la mayoría estamos trabajando virtualmente. Incluso en lugares donde el aislamiento ya se liberalizó mucho en regiones, el sistema universitario nacional aún está funcionando totalmente en forma virtual. No tenemos ningún tipo de participación ni encuentro, y las facultades, las universidades están todavía cerradas. Bien, estaba pidiendo la palabra Paulo. Olá, boa noite a todos os agralistas aí, apesar dessa pandemia, a gente conseguir ter uma plataforma onde a gente pode conversar e ouvir a opinião de todos aí sobre a pandemia no mundo, né? Muito obrigado pela palavra. Eu só gostaria de ressaltar aí o que foi comentado pela doutora Flávia Trentini. Eu vi que ela já comentou ali o que eu destaquei sobre os vetos, né? Especialmente o veto que teve no artigo 6º e no artigo 7º. Eu acho que o Congresso ele teve teve um trabalho técnico, né, em inserir esses dois artigos no que diz respeito principalmente para evitar oportunismos por conta da pandemia, restringindo então a aplicação não retroativa e também destacando já um entendimento do STJ sobre alguns fatores que aplicam-se ao agronegócio, né, e que não são entendidos como fatores imprevisíveis. E aí, então, houve esse veto, e aí eu só fiz uma provocação para ver se a gente tem se a gente sabe de algum posicionamento, se esses vetos serão mantidos pelo Congresso ou se há um trabalho aí para
para a reversão desses vetos. Então, eu sei que é uma pergunta difícil de ser respondida com certeza, mas é mais uma provocação, né, nessa situação. Então, muito obrigado pela palavra também. Doutor Pastorino, professor Pastorino, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no 3º Congresso de Direito Agrário em São Paulo. Doutor Maceno, a gente participa de alguns grupos juntos, e a doutora Flávia Trentini, eu tive a oportunidade de ouvi-la palestrar no 1º Congresso de Direito Agrário no Rio de Janeiro. Parabéns, tem algumas obras suas. E também gostaria de aproveitar aí rapidinho para parabenizar a participação dos nossos amigos da UBAL, que eu também faço parte da UBAL. Não quero nominar todos, porque são bastantes aqui, mas são bastante membros, mas muito obrigado aí em tê-los nessa plataforma conjuntamente. Seria isso, muito obrigado pela palavra. Muy bien. ¿Alguien tiene que contestar algo o quiere volver a participar? Não, poderia dizer, estava em espanhol, mas dizer alguma coisa em termos de ensino, aqui dependeu. Houve universidades onde houve um caso e fechou, como foi o Minho, em Braga, fecharam o campus ao primeiro caso. Coimbra fechou uma semana antes do governo e foi tudo para casa. E nós fechámos no fim dessa semana. Eu ainda tive aulas nessa semana. No fim, tínhamos quase um mês de aulas de segundo semestre e migrámos todos. Nós tínhamos um curso jurídico à distância e já tínhamos alguma competências. Aprovados. Porque foi criada formação para professores de outros cursos para haver harmonização. E temos estado sempre à distância. Ou melhor, estou numa situação até à semana passada estranha. O curso à distância, propriamente dito, com uma turma que já vinha à distância e uma turma de presencial com um curso presencial ensinado a distância. Não é a mesma coisa. Não sei, está aqui um som, está aqui a pedir estranho, mas dizer que é difícil. Cursos onde já havia conteúdos gravados, aulas, conferências, isso ajudou muito. Para além da familiarização por plataformas. Agora, que sei que para muita gente, para muitos colegas, foi muito difícil. Pronto, mas isso aqui teremos menos problemas de infraestrutura. Pensando aqui no Eduardo, nós temos aqui muitos estudantes africanos que ficaram retidos. Em Beja ficaram mais de 100 estudantes africanos em residência porque também não tinham para onde ir. Alguns brasileiros, ou melhor, quase todos os brasileiros puderam ir embora. Eu tinha este ano até estudantes da Geórgia que foram para casa, mas os africanos fecharam as coisas e não tinham como voltar. Diga-se também, as bolsas não davam para comprar passagens de volta para casa a meio do semestre. Portanto, que aqui houve um papel também importante de garantir conexões e conteúdos, o que foi conseguido através de extensões VPN à biblioteca, permitindo que a biblioteca digital, a BION, que normalmente só está acessível no campus e por cabo, passasse a estar também nas residências, nas casas dos professores, para que nós conseguíssemos ter, porque quase já não fazemos assinaturas, abonamenti de revistas físicas. Estamos com quase tudo virtual. Também sai muito mais barato adquirindo pacotes nas editoras. E isso foi possível também disponibilizar aos alunos nas residências, mas foi muito difícil, porque aluno está deslocado, está sozinho num país estrangeiro. As cantinas tiveram que continuar a fornecer comida para levar à residência e eles comerem lá. Isto não é tudo virtual, isto também é real, das pessoas reais.
Aliás, eu estou indo para o Eduardo e pensar, temos aqui muitos estudantes da Guiné-Bissau, de São Tomé, de Moçambique também, mas menos, e tivemos que ter uma política própria para os estudantes africanos. Nós já tínhamos, inclusive até uma associação de estudantes africanos que muito colaborou connosco, que trabalha muito com a África, mas isso foi uma preocupação, porque brasileiros voltaram. Eu fiquei cá com um aluno da UFMG em mobilidade, mas ele foi uma opção dele. Os outros voltaram todos para casa. Mas isso é uma realidade. Mesmo com infraestrutura, não é fácil de lidar. E mais ainda, colegas mais antigos de cabeça que não pensam, bom, nós descobrimos que havia professores que têm dado exposição, plataformas Moodle há mais de 10 anos e era obrigatório usar, na prática quase não tinha usado. Tinha lá posto o programa da disciplina e pouco mais. Não feito o mínimo do regulamento. Mas não usavam na prática. E isto obrigou toda a gente, para além de ter sido feitas 2 semanas intensivas para esses professores se adaptarem a ferramentas, obrigou muita gente a dar um salto que, noutras circunstâncias, não quereria dar. Seria até objeto de consciência a mudar para um mundo virtual. Mas isto, olha, fomos obrigados. Não foi a bem, foi a mal. Desculpem ocupar o vosso tempo. De forma nenhuma, son datos importantes. ¿Alguien más que quiera decir algo? Había una chica, Andrea, hoy también que había hecho una preguntita, no sé si sigue conectada, está sin foto. Si no, le vuelvo a pasar la palabra a Flavia mientras, y si alguien más se decide, habla alguien más después de Flavia y ahí ya vamos cerrando, porque si no se va a hacer medio de trasnoche. Flavia? Não, isso eu gostaria, Léo, só de agradecer novamente a sua iniciativa, agradecer ao Manuel por todo o suporte, o Eduardo, pela presença dos colegas. Eu acho que é um momento que estamos todos unidos na dor e também aí tentando buscar soluções aos momentos particulares, né? Portugal mais exitoso, Argentina também, Brasil menos. Só contemplando a pergunta, obrigada pela pergunta, Paulo. Sim, eu posso garantir que existe um movimento. Eu trabalhei na equipe junto com a PL 1179, com o professor Otávio, que é meu colega, então eu posso garantir que existe sim, e se você quiser acompanhar na coluna da rede de pesquisa de direito civil na Conjuro, a gente tem publicado sobre o andamento dos vetos da antiga PL 1179, agora a Lei 14.010. Então, sim, existe esse movimento, a gente espera reverter, né? Mas nada é garantido, mas existe um movimento. Enfim, meus desejos, né, ao Manuel, que a segunda onda não chegue, a Argentina que continue exitosa. Eu acho que Ribeirão tem mais mortos que a Argentina. Quantos vocês têm, Léo? Tenemos 1.200 por ahora. Toda a Argentina. Ribeirão tem 115, né? Enfim, isso é o número de mortes por um dia no Brasil, né? A nossa média diária está nesse patamar. Estamos bem, mas há outros problemitas. Não, mas nós temos todos eles, né? Ao menos você só tem, esse está menor. Para nós a situação é drástica em todos os sentidos, de tanto desemprego quanto de letalidade. Então agradeço, né? Agradeço ao Eduardo pelas palavras da África, é muito bom vê-lo, né? E espero para todo mundo, né, que essa situação se resolva o mais breve possível, que a gente consiga, cada um em seu país, né, se cuidar, ficar em casa, que também não é nós que podemos, assim, acho que é um benefício nesse momento manter as nossas atividades em casa, não é todo mundo que tem essa condição, então que temos a obrigação de ficar em casa, é uma obrigação cívica, de pensar no outro, e que começamos aí uma vida com uma maior empatia, né? Acho que esse momento marca então um momento de pensar no outro,
como se estivesse pensando em si mesmo. É isso que eu gostaria de deixar aí como agradecimento e finalizando a minha fala. Devuelvo el agradecimiento a Flavia y también quería comentar, escuchamos la situación brevemente de Portugal y bueno, ya todos sabemos, ¿no? De Mozambique y de Brasil y hasta de Colombia, que no tiene lengua oficial en portugués, pero aprovechamos a escuchar también. Y hay un joven de Angola que también pedía la palabra, que se la quiero ceder, así podemos escuchar otra realidad en 1 o 2 minutos. Jacel. Boa noite, professores. Sou Jacel Gonjo, sou novo nesta área de Direito Agrário. Atendi ao convite do professor Leonardo na manhã de hoje e suscitou-me aquela curiosidade de saber um pouquinho sobre o Direito Agrário. Na verdade, esta área de Direito Agrário tem despertado em mim, algum tempo atrás, um certo interesse para dizer que o direito agrário em Angola é um direito que está a merecer uma atenção fundamentalmente por parte da Ordem de Advogados, porque o setor agrário precisaria disso. Nós tivemos uma manifestação legislativa por parte do Presidente da República que, no afã de minimizar os impactos econômicos e financeiros da pandemia sobre a economia, autorizou um investimento para a potencialização da economia nacional no valor de 15 milhões de dólares. Entende-se que o meu país, no caso Angola, é um país que depende fundamentalmente de importações. Então, este investimento, de certo modo, visa potencializar a economia, o setor agrário angolano, que de certa forma até hoje encontra-se bastante enfraquecido. No tocante à legislação, permanecemos atolados à temática da parceria, nos termos do Código Civil, mas o desenvolvimento da nossa ciência jurídica no tocante ao direito agrário, vale lembrar que em Angola, por exemplo, para os cursos de licenciatura em direito, não existe uma cadeia vocacionada para o direito agrário, que é tão somente lecionada em cursos de especialização, mestrado até doutorado. Então, desta forma, eu gostaria também de pedir, sirvo-me desta oportunidade, para pedir aos professores e colegas que, de certo modo, me auxiliem, me ajudem, que eu gostaria de fazer parte desta associação, desta União Mundial de Professores Formados e Especialistas no Direito Agrário, que me dessem uma oportunidade ou que permitissem que continuasse a participar nos vossos encontros. Na verdade, eu tenho aprendido bastante e tenho despertado em mim uma certa curiosidade de pesquisa em direito agrário, que até certo tempo não tinha. E vejo que é um direito novo, principalmente para a realidade angolana, que é uma realidade até certo ponto muito arcaica no tocante ao direito agrário. Estamos mais ligados a temáticas de direito penal, temáticas de direito civil. No tocante ao direito agrário, permanecemos rudimentar. Então, gostaria de servir-me desta oportunidade e solicitar a esta União Mundial de Professores e Pesquisadores de Direito Agrário que me permitissem fazer parte ou até participar de certa forma, não de forma ativa, mas ouvi-los sempre. Obrigado. Perdón, decía si quería contestar el vicepresidente Eduardo por una cuestión de región y de idioma. Así entendí lo que dice, pero ya conversé personalmente hoy a la mañana con Jacel, así que si podés vos por ser de África. El sonido tenés que habilitar el sonido.
Já está. Perfecto. Me escutam? Sí. Muito bem-vindo, Jacel Gonjo. Penso que é o colega de Angola, se não estou em erro, certo? É sem dúvida para mim um prazer muito grande ouvir a contribuição e partilha de informação dos colegas, irmãos angolanos, é assim como nos tratamos, daquilo que sei em termos de intercâmbio entre Angola e Moçambique. Tem havido um intercâmbio extremamente forte em diferentes domínios, incluindo neste da área do direito agrário, a partir, por exemplo, do nosso Centro de Formação Jurídica e Judiciária, com apoio da FAO, foram organizadas algumas formações conjuntas sobre temáticas da terra e recursos naturais para magistrados dos dois países. E há grupos de professores angolanos e moçambicanos que trabalham em áreas como terra e recursos naturais. Do nosso lado, o colega Carlos Serra Júnior é que tem estado a apoiar, o que significa que o direito agrário, o direito da terra, começa também a desenvolver-se em Angola. Portanto, Angola tem uma constituição interessante, sobretudo em matéria de direito agrário, na forma como estabelece as regras em matéria do direito da terra. Inclusive, nós temos nos inspirado um pouco neste sistema, o que significa que discordo um pouco do colega quando diz que é um sistema relativamente arcaico. Talvez temos que descobri-lo melhor e exaltá-lo melhor. Do nosso lado, estamos absolutamente à disposição para dar as boas-vindas ao colega na organização e dar os apoios necessários para uma maior divulgação e ensino do direito agrário em Angola, que Angola é um país eminentemente agrário, embora se olhe para Angola muitas vezes como um país do petróleo, mas só pelas extensões de terra que o território possui, já se percebe que é também um país agrário. E, inclusive, o governo angolano tem colocado acento tónico ultimamente na questão da diversificação da economia, já é um indicador de que a questão agrária vai, a breve trecho, ter melhores dias. Então, nós estamos inteiramente à disposição do colega angolano para, ao nível da sub-região da África, intensificar a cooperação científica e outra natureza. Mas eu gostaria... Não, termina se podemos... Gostaria também de falar de algumas oportunidades que surgiram com o desenvolvimento da pandemia da Covid no nosso país, em Moçambique. É o fato de que, para além de ser um problema, também trouxe algumas oportunidades. Por exemplo, as autoridades políticas têm estado a incorporar dentro dos seus orçamentos de funcionamento uma maior importância à governação eletrónica. Portanto, a questão da governação eletrónica, que tem a ver com a utilização mais séria das tecnologias de informação, já se encontra estabelecida nas nossas políticas, mas não tinha um certo dinamismo, mas porque a situação da pandemia do Covid impõe restrições em termos de contactos sociais, então foi necessário resgatar essa política, dizer, vamos usar como utilizar esta situação e desenvolver um pouco mais a governação eletrónica inserida no funcionamento da administração pública, no geral, dos tribunais, como mencionou bem a colega Joana da Colômbia, e numa série de outras instituições. Obviamente que temos grandes desafios que se situam, sobretudo, na nossa debilidade sanitária ou das estruturas sanitárias
e, do ponto de vista de funcionamento do Estado, esta pandemia encontra o país num momento em que vários poderes estavam a iniciar funções. O presidente estava a iniciar o seu segundo mandato, os órgãos das autarquias locais ou descentralizados também estavam a iniciar. Há uma série de planos que são instrumentos de governação muito sérios que ainda não foram aprovados, porque o país ainda está a tentar criar as condições para pôr a funcionar de forma segura essas assembleias deliberativas um pouco espalhadas por todo o país, que representa neste momento um grande desafio, e para que o executivo funcione, há que pôr as assembleias provinciais em andamento para que se aprovem Bien. os planos econômicos quinquenal e os orçamentos. E muito obrigado. Eduardo, así nos vamos acercando al final porque el hospedador Sí. está Muchas gracias. Vamos a irse a dormir el colega Maceno, porque casi estamos cerca de las 12 de la noche. Vi que llegó Luis y Luis Fachano, que es también miembro del consejo, quiere hacer un breve, pero muy breve saludo. Le damos la palabra. Tenés que habilitar el micrófono, Luis. Abajo a la izquierda tendrías que habilitar el micrófono. Ahí está. Hola, buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, Un gusto ver a algunos amigos acá. Disculpas de entrar tarde. Estuve en el tribunal porque ahora acá en la Argentina se han abierto los tribunales a la mañana y parte de la tarde, así que bueno, mis disculpas. Un abrazo grande a todos los lusoparlantes y bueno, saludos al presidente Leonardo, gusto de verte o escucharte. Bueno, creo que no queda nadie que quisiera hablar, así que vamos a ir viendo y cerrando. Vuelvo a repetir y contestando muy brevemente de nuevo al colega de Angola. Tenemos unos canales que son muy prácticos. El Facebook, el Grupo de la Unión Mundial, ahí para tener noticias de las actividades es lo más inmediato, creo, y estamos todos conectados, y también está abierto para que los socios y los contactos amigos de ese grupo de Facebook se puedan contactar entre ustedes mismos. Y bueno, como les dije también, de estos encuentros estamos grabando y poniéndolos en un canal de YouTube, y también se localizan en el Facebook, en la página oficial de la UMAU, que están los links en la sección noticias, y realmente estoy muy contento y muy satisfecho de esta idea y de la ayuda que me ha dado inmediatamente cuando se lo comenté Manuel Maceno y bueno, la Universidad Politécnico de Bella, que nos está ofreciendo el Zoom y toda esta ayuda, digamos, ¿cómo se dice? Tecnológica. Técnica, y realmente también contento de que nos veamos las caras. Yo sé que a la gente de la UMAU nos gusta este contacto personal y me parece que bueno, que como digo, fue una buena idea. Creo que no vale la pena hacer algo inmediatamente porque pronto ya en Europa se entran las vacaciones de verano y nosotros en las vacaciones de invierno, pero a partir de septiembre seguramente organizaremos los otros encuentros que nos quedan en francés y en italiano, no, 3 tendrían que ser, en italiano, en francés y en inglés. En inglés también, porque creo que tenemos socios y a su vez esos socios tienen su red de contactos que podrían a través de este medio acercar a la UMAU, que es nuestro objetivo de siempre tener una convocatoria lo más amplia posible. Pienso que esta organización por idiomas va a servir para eso, ¿no? Para que se sumen gente de otros países. Y lo último que quería decir es eso, que tenemos un sistema de adherentes y estamos sumando personas como socios. La idea es que el que tiene un contacto, un conocido que verdaderamente se dedica al derecho agrario, que enseña,
en alguna universidad de sus países o de otros países, que hagan conocer la UMAU y que sea realmente el lugar donde obviamente todas las instituciones como el Comité Europeo, el Comité Americano, la Unión Brasilera de Derecho Agrario, son todas, el Instituto Argentino de Derecho Agrario, cada cual tiene su ámbito de trabajo y tratamos de colaborar en hermandad con todo, pero me parece que por una cuestión de justamente ser una asociación que pretende ser mundial, en la que tiene que tener el rol de un poco cobijar y articular entre todas ellas. Así que cualquier aporte, cualquier contacto, bienvenido. Y no sé si quieres saludar por última vez Manuel Maceno, que es el anfitrión. Bueno, en calidad de anfitrión físico, tecnológico, técnico, como prefieran. Bueno, aquí estamos, por lo que haga falta. Y que la organización es lo más importante. Buenas noches, entonces. Gracias a todos. Buen descanso. Abrazo. E um brinde a todos os agraristas.